Imagine esta cena. Imagine que alguém olha diretamente para você, mas, na realidade, não te vê. A pessoa está ali, na sua frente, mas o olhar dela atravessa o seu corpo como se você fosse transparente, como se você fosse uma névoa, uma mobília irrelevante no cômodo. Não há desprezo no rosto dela. Não há raiva, nem mesmo decepção. Há algo infinitamente pior. Há vazio. Quando uma pessoa, seja ela quem for, mas especialmente aquela cuja opinião lhe importa, deixa de te ver como alguém valioso, quando a sua presença se torna irrelevante, é porque algo fundamental se quebrou. Você pode ter feito tudo certo. Você pode ter sido gentil, atencioso, presente, mas em algum momento, o respeito se dissolveu. E o que sobrou foi essa indiferença oca, esse vácuo que grita sua insignificância. Não foi um erro específico. Não foi aquela briga memorável da semana passada. Foi algo muito mais sutil, e por isso mesmo, muito mais devastador. Você deixou de ser um homem que merece ser levado a sério. O filósofo Schopenhauer dizia que a dor mais profunda não é a que vem do ódio, mas a que nasce da insignificância. Porque pense bem, quando alguém te odeia, você ao menos existe no mundo dela. Você ocupa um espaço, gera uma emoção. Mas quando você é insignificante, você simplesmente não importa. Este é o território onde muitos homens se encontram hoje, sem sequer entender como chegaram ali. Eles seguem as regras, tentam agradar, buscam validação e, em troca, recebem esse vácuo. E se eu te dissesse que a causa disso não é o que você fez, mas o que você deixou de ser? Neste vídeo, eu não vou te dar frases motivacionais baratas, nem conselhos superficiais sobre reconquista. Isso não funciona, porque o respeito não pode ser negociado ou hackeado. Eu vou te mostrar a arquitetura profunda, a fundação invisível, de por que alguns homens são respeitados naturalmente, como uma força da natureza, enquanto outros lutam a vida inteira, mendigando uma fração dessa consideração. Eu vou te mostrar a diferença entre o homem que é uma folha ao vento, reativo, e o homem que é um rochedo, com um centro de gravidade próprio. E eu te aviso desde já, o que vou revelar aqui, usando a sabedoria de Nietzsche e dos mestres estoicos, não é confortável. Não é um atalho. É um trabalho de construção, mas é verdadeiro. E é o único caminho para construir um alicerce que nenhuma tempestade, nem pessoa alguma, pode abalar. Para começar essa construção, você precisa de uma ferramenta imediata. Uma ferramenta que você pode usar nos próximos 5 minutos e que é o primeiro passo para reivindicar o seu centro. É a viga mestra desta nova arquitetura. Eu a chamo de a pausa inabalável. Existe um momento silencioso que define absolutamente tudo. É o microcosmo de todo o seu caráter. É quando a vida te testa. Não é um grande desastre. São as pequenas coisas. Pode ser algo trivial. Um plano que é cancelado em cima da hora. Um comentário sarcástico em uma reunião. Uma provocação sutil de alguém que você gosta. Um fechamento brusco no trânsito. Uma crítica inesperada. Um silêncio dela no WhatsApp. Nesse instante, a sua reação diz mais sobre você do que 1000 palavras cuidadosamente preparadas. O que a maioria faz? Reage. Imediatamente. O sangue sobe. O coração dispara. A adrenalina inunda o sistema. A boca abre antes que o cérebro processe. Ele explode em raiva. Ou pior, ele afunda em justificativas nervosas. Ele gagueja. Ele busca culpados. A voz treme. Ele se torna um escravo daquele estímulo. Ele é uma marionete e a circunstância acabou de puxar sua corda. A sua primeira ação, a partir de hoje, é não fazer nada. Essa é a ferramenta. Na próxima vez que o caos surgir, não importa o tamanho, sua primeira ação é o silêncio consciente. Respire fundo, pelo nariz, e apenas observe. Observe o impulso dentro de você que quer gritar. Observe a ansiedade que quer se justificar. Observe a raiva que quer culpar o mundo. Observe o medo que quer agradar e consertar tudo. Você as vê, você as sente. E conscientemente você escolhe não ser arrastado por elas. Você escolhe, por 1, 2,
talvez 3 segundos, não reagir. Essa pausa é onde o seu poder reside. Nesse breve espaço entre o estímulo e a resposta, você deixa de ser um escravo das circunstâncias e se torna o mestre de si mesmo. Você corta as cordas da marionete. Você pode pensar, mas isso é muito simples. E é. Mas essa simplicidade é a base de toda a força verdadeira. O simples não é fácil. Requer prática. Requer consciência. Essa técnica simples vem de um princípio estoico central, a fundação de toda a mente blindada, o governo de si mesmo. Marco Aurélio, o imperador filósofo que do trono de Roma enfrentou guerras, traições, pragas e a morte de seus próprios filhos, escreveu em seu diário: "Você não pode controlar o que acontece lá fora, mas você sempre, sempre pode controlar como você responde aqui dentro." Ele chamava isso de cidadela interna, um lugar dentro da sua mente que nenhum caos externo pode tocar, a menos que você dê permissão. Essa é a diferença exata entre o homem que é respeitado e o que não é. O homem que reage com desespero a um contratempo menor. O homem cuja voz se quebra quando confrontado. O homem que precisa se justificar por cada pequena ação. Ele está revelando ao mundo, e especialmente à mulher que o observa, algo fundamental. Ele não tem governo sobre si mesmo. Ele não tem uma cidadela interna. E ela percebe isso em segundos. Não é uma análise consciente. Não é uma lista de prós e contras. É algo que ela sente no corpo. Uma espécie de alarme primitivo, biológico, que dispara e lhe diz: este homem não é um refúgio. Ele é uma carga adicional. Ele é imprevisível. Não de um jeito excitante, mas de um jeito perigoso. Ele é uma tempestade ambulante. Se ele não pode governar a si mesmo nas pequenas coisas, como ele poderia sustentar algo sério? Como ele poderia ser um pilar quando a vida realmente pressionar? A resposta: ele não pode. Ele vai quebrar. E vai levar quem estiver ao seu lado junto. O homem que pratica a pausa inabalável, por outro lado, demonstra o oposto. Ele não dramatiza. Ele não explode. Ele não se justifica. Ele aceita o fato com uma calma quase inquietante. E dessa calma, ele decide o que fazer. Ele não está fingindo fortaleza. A fortaleza é simplesmente o resultado natural de praticar o domínio de si mesmo, dia após dia. Como Sêneca, outro grande estoico, aprendeu em seus anos de exílio em uma ilha desolada. A verdadeira liberdade não é controlar o mundo externo, mas tornar-se inquebrantável internamente. Ele provou que seu estado de espírito não dependia de Roma, do imperador ou de sua riqueza. Dependia dele. Essa pausa é o seu primeiro passo. É o ato de reivindicar seu território interno. Mas para que essa pausa se torne permanente, para que ela se torne quem você é, e não algo que você faz, precisamos ir mais fundo. Precisamos construir o restante da arquitetura. E vamos começar pelo erro que destrói a maioria dos homens que tentam ser fortes. Aqui é onde a maioria dos homens que buscam ser fortes falham miseravelmente. Eles ouvem domínio próprio, ouvem estoicismo, ouvem homem de alto valor. E o que eles fazem? Eles reprimem tudo. Eles acreditam que ser estável significa converter-se em uma estátua de pedra, sem emoções, sem desejos, sem humanidade. Eles trancam a raiva, engolem o ciúme, escondem a tristeza, fingem que nada os afeta. Mas isso não é fortaleza. Como o texto que analisamos disse tão bem, isso é covardia disfarçada. Um homem assim não é forte. Ele é frágil. Ele não é um rochedo. Ele é um vidro fino. Ele parece duro, mas na primeira pancada real, ele se estilhaça em 1000 pedaços. A verdadeira fortaleza não é a ausência de emoções intensas. Isso é estar morto. A verdadeira fortaleza é a capacidade de senti-las profundamente, de senti-las por completo, sem ser arrastado por elas. O psicólogo Carl Jung falou da sombra. A sombra é aquela parte escura de nós mesmos que contém tudo o que rejeitamos. Não apenas as coisas ruins, nossa raiva, nossos ciúmes, nossos desejos egoístas, nossos impulsos mais primitivos, mas também as coisas boas,
que reprimimos por medo, nossa ambição, nosso poder, nossa assertividade, nossa sexualidade bruta. A maioria dos homens, especialmente os bons rapazes, tenta esconder essa sombra, finge que ela não existe. Eles querem ser vistos apenas como lógicos, calmos e gentis. Mas a sombra sempre encontra uma forma de vazar. Ela se manifesta em explosões repentinas por coisas pequenas, em comentários passivo-agressivos, em um ressentimento surdo que envenena o relacionamento por dentro, em uma falta de presença, de peso. Ele se torna um fantasma gentil, mas um fantasma. O homem que é verdadeiramente respeitado não nega a sua sombra, ele a integra. Ele desce ao porão de sua própria psique e acende a luz. Ele reconhece sua própria raiva, olha para ela e, em vez de explodir ou engoli-la, ele a canaliza em disciplina. Ele usa essa energia de fogo para treinar mais pesado na academia, para trabalhar com mais foco em seu projeto, para defender um limite com firmeza. Ele reconhece seus ciúmes e, em vez de se tornar um controlador paranoico, sendo possuído pela sombra, ou fingir que não sente, reprimindo a sombra, ele a usa como dado. Ele pergunta: o que isso me diz? É sobre minha própria insegurança? Ou é sobre um comportamento real que está violando nossos acordos? Ele transforma o veneno em remédio. Ele reconhece seu desejo de controle e o utiliza para construir estrutura e ordem em sua própria vida, não para manipular os outros. Esse processo de integração é o que Friedrich Nietzsche chamava de transmutação de valores. Não se trata de destruir seus instintos, de castrar sua própria natureza. Trata-se de elevá-los. Pense nisso. O mesmo fogo que pode queimar uma casa inteira é o fogo que, quando contido e direcionado em uma fornalha, forja o aço. O instinto bruto é o ferro. O caráter integrado é o aço. O homem respeitado é um mestre ferreiro de sua própria alma. A prática aqui é o diálogo com a sombra. Quando sentir uma dessas emoções proibidas, raiva, inveja, medo, desejo, não a enterre. Não haja sobre ela imediatamente. Apenas pare. Use a pausa inabalável e pergunte a essa emoção: o que você está tentando me dizer? Que energia você está trazendo? Use essa energia. Não deixe que ela use você. Um homem que fez as pazes com sua própria escuridão, que integrou seus próprios demônios, não teme a escuridão dos outros. Ele tem uma profundidade, um peso, uma autenticidade que a estátua de pedra jamais terá. E isso gera um respeito imenso, quase magnético. Agora, vamos falar sobre a dinâmica do relacionamento em si. Este é um erro sutil, talvez o mais comum de todos, porque ele se mascara de amor e cuidado. Imagine um homem cuja vida inteira gira em torno de uma mulher. Cada decisão que ele toma é para agradá-la. Cada hora livre é dedicada a estar com ela ou pensando nela. Ele cancela planos com amigos se ela estiver disponível. O humor dele depende inteiramente de como ela o tratou naquele dia. Se ela está feliz, ele está nas nuvens. Se ela está fria ou distante, ele está no inferno, ansioso, mandando mensagens, tentando consertar algo. O que você acha que ela sente quando observa isso? Quando ela se torna o sol, em torno do qual o universo dele gira, ela não se sente amada, ela se sente esmagada, porque agora ela não é apenas responsável pela própria felicidade e pela própria vida. Ela se tornou responsável por dar sentido à sua vida também. Ele cometeu um ato de vampirismo existencial. Ele está drenando dela a necessidade de ter um propósito. E essa é uma carga insuportável para qualquer ser humano. O filósofo espanhol Ortega y Gasset disse que o homem é ele e sua circunstância. Mas alguns homens reduzem toda a sua vasta circunstância, seu potencial, seus hobbies, seus amigos, sua missão, a uma única pessoa. E quando isso acontece, eles perdem sua substância. Eles se tornam sombras que só existem em relação a outro. O homem que é respeitado, o homem que Nietzsche admiraria, tem uma vida que é completa mesmo na ausência da relação. Ele tem uma missão, um propósito, um logos, algo que o levanta da cama pela manhã,
algo maior que ele mesmo. Ele tem um ofício no qual está construindo algo duradouro. Ele tem um corpo que cuida com disciplina. Ele tem uma mente que alimenta com estudo e reflexão. Ele tem amizades profundas com outros homens que o desafiam e o apoiam. A relação não é a vida dele. É uma dimensão valiosa de uma vida que já é rica. Pense nisto. O homem com uma missão é como um sol. Ele tem seu próprio centro de gravidade, sua própria luz, sua própria energia. A relação é como um planeta que orbita esse sol, atraído por sua gravidade e aquecido por sua luz. O homem sem missão é um buraco negro. Ele não tem luz própria. Ele tenta sugar a luz e a vida de tudo ao seu redor para preencher seu vazio. Quando ela se aproxima de um homem-sol, a dinâmica muda completamente. Ela não sente que está preenchendo um vazio desesperado. Ela sente que está sendo convidada a participar de uma jornada que já tem direção, que já tem calor. E isso é libertador, porque agora ela pode escolher estar ali por desejo genuíno, não por obrigação emocional ou por pena. O filósofo Spinoza dizia que a liberdade verdadeira é agir a partir da sua própria natureza, não da necessidade imposta por outro. Quando um homem deixa de necessitar desesperadamente de alguém, paradoxalmente, ele se torna mais atraente. Sua presença é uma escolha consciente, não um ato de sobrevivência emocional. E apenas escolhas conscientes podem gerar respeito real. A prática aqui é a declaração da missão, e é um exercício profundo. Pegue um papel hoje à noite, ou nesta semana, e responda honestamente: se todos os relacionamentos românticos desaparecessem da minha vida amanhã, o que me faria levantar da cama? O que eu estaria construindo? Pelo que eu estaria lutando? Se a resposta for nada, você não tem um problema de relacionamento. Você tem um problema de missão. E nenhum respeito pode crescer em um solo vazio. Encontre seu propósito. Construa sua vida. O respeito será uma consequência natural. Muitos homens acreditam que o respeito se ganha em grandes momentos épicos. No dia em que ele consegue a promoção. No dia em que ele a defende em uma discussão pública. No dia em que ele compra um carro novo. Isso é uma ilusão. É a fantasia de Hollywood. Esses momentos são apenas a consequência visível de algo invisível que foi construído por anos. O respeito, o verdadeiro, não se constrói aí. Ele se constrói nos microgestos cotidianos, nos momentos chatos, na disciplina tediosa, nos momentos que ninguém aplaude. É no treino que você faz às 6 da manhã de uma terça-feira chuvosa, quando seu corpo quer ficar na cama. É na promessa que você cumpre para si mesmo, mesmo que ninguém no mundo saiba dela. É no não que você diz a algo que viola seus princípios, mesmo quando seria 1000 vezes mais fácil e confortável dizer sim. É no livro que você escolhe ler por 1 hora, em vez de afundar no feed infinito das redes sociais. Aristóteles chamava isso de esis, o hábito que, pela repetição consistente, forma o caráter. Ele dizia que não somos o que fazemos ocasionalmente. Somos o que fazemos consistentemente. Excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Pense no caráter como água esculpindo um cânion. Uma única gota de chuva não faz nada. Um dia de chuva não faz nada. Mas 1000 anos de chuva constante criam uma obra-prima geológica. Seus hábitos diários são as gotas. Seu caráter é o cânion. A mulher que te observa não está avaliando apenas seus momentos de glória. Ela está consciente ou inconscientemente avaliando seus momentos ordinários. A consistência é o que ela procura. Como ele reage quando ninguém está olhando? Ele mantém sua disciplina ou se desmorona no sofá com um saco de salgadinhos? Ele honra sua palavra dita em voz baixa para si mesmo ou a torce segundo a conveniência e a preguiça do momento? Essas são as perguntas que realmente importam. Maquiavel, embora controverso, escreveu que o príncipe que constrói seu poder sobre bases sólidas pode resistir a qualquer tempestade, a fortuna. E as bases sólidas não são riqueza, não são aparência, nem palavras bonitas. As bases sólidas, a virtude, são hábitos inquebrantáveis. Quando você tem rituais sagrados em sua vida, coisas que você faz sem importar como se sente,
Você está construindo uma identidade que ninguém pode tirar de você. Você está provando para si mesmo, antes de provar para qualquer outra pessoa, que sua existência não depende de fatores externos. Ela depende da sua própria vontade. Esse ato de autorrespeito é a fonte de todo o respeito externo. Como você pode esperar que alguém respeite sua palavra, se você mesmo a quebra todos os dias? E a vontade, cultivada dia após dia na chatice da disciplina, converte-se em caráter. E o caráter, como diziam os gregos, é o destino. A prática aqui é definir seus rituais sagrados. Não 20. Comece com 3. Pode ser: 1. Acordar em um horário fixo, sem soneca. 2. Treinar por 30 minutos, sem desculpas. 3. Ler por 20 minutos, sem distrações. Faça-o chova ou faça sol. Não pelo resultado imediato, mas pelo ato de forjar o aço. Faça-os para provar a si mesmo que sua palavra tem peso. Isso é construir solidez. Este é o capítulo final. E é o mais difícil de aceitar para a mente que vive no medo. Se você entender isso em um nível profundo, tudo muda. O respeito é filho da renúncia. Parece contraditório, eu sei, mas é profundamente verdadeiro. Uma pessoa só pode te respeitar plenamente se ela sentir, em um nível profundo, primitivo, que você poderia abrir mão da relação se fosse necessário. Se ela perceber que você está preso, que você está com ela por necessidade, que você faria qualquer coisa para não perdê-la, que o seu mundo desmoronaria sem ela, então o respeito é impossível. O que você terá é pena ou desprezo. Por quê? Porque o respeito requer a percepção de liberdade. E a liberdade só é real quando inclui a possibilidade de ir embora. O homem que tem medo de perdê-la já a perdeu. Ele se torna pegajoso, ciumento, controlador. Ou, o oposto, um capacho que aceita qualquer desrespeito, qualquer migalha, apenas para evitar o vazio da solidão. Ambos são repulsivos. Ambos nascem do mesmo lugar, o medo. O filósofo Søren Kierkegaard falava do salto de fé. Aquele momento em que você deve arriscar tudo por aquilo que considera verdadeiro. Nos relacionamentos, esse salto não é o salto para dentro da relação. É o salto para dentro da sua própria integridade. É a coragem de perder. Não porque você deseje perder, mas porque você valoriza mais a sua integridade, a sua missão, o seu centro, a sua alma, do que a comodidade de permanecer em algo que não te honra, ou que exige que você se diminua, se traia, para caber. Quando um homem desenvolve essa coragem, a coragem de dizer honestamente para si mesmo: eu te escolho, eu te amo, eu quero construir algo com você, mas eu não preciso de você para sobreviver. Eu sou completo por mim mesmo. Algo estranho e mágico acontece. Ela percebe. Ela sente essa liberdade. Ela sente que ele não está ali por desespero, mas por escolha. E, paradoxalmente, isso aumenta exponencialmente o desejo dela de ficar, porque agora ela não está com alguém preso pelo medo. Ela está com alguém que elege conscientemente estar ali, todos os dias. E essa escolha livre tem um valor que nenhuma súplica desesperada jamais poderá igualar. Os estoicos tinham um exercício para cultivar essa força. Não era para ser arrogante ou distante, era para ser livre. Chamava-se premeditatio malorum, a premeditação dos males. Consistia em imaginar antecipadamente tudo o que poderia dar errado, não por pessimismo, mas por preparação mental e emocional. A prática é aplicar isso ao seu relacionamento hoje, não com raiva, mas com sobriedade. Pare e contemple o cenário de perder essa pessoa. Sinta a dor, não fuja dela. Mas então, visualize o dia seguinte e o mês seguinte. Visualize você se reconstruindo. Visualize você voltando para sua missão, para seus rituais sagrados. Visualize você sobrevivendo e, eventualmente, prosperando. Quando você já contemplou a perda e a aceitou como uma possibilidade real, mas não fatal, você deixa de viver com medo. O medo da perda perde seu poder sobre você. E quando você age sem medo, você age a partir do seu centro verdadeiro. Esse é o estado do homem respeitado. Ele não está livre de problemas. Ele não é indiferente.
Ele está livre do medo paralisante dos problemas. Ele aceitou a incerteza da vida e decidiu construir sua fortaleza na única coisa que pode controlar: sua própria resposta. Se você sente que perdeu o respeito de alguém, se você percebe aquele olhar que te atravessa sem te ver, a resposta não está em tentar convencê-la racionalmente. Não está em presentes, promessas ou técnicas de manipulação. O respeito não é o objetivo, é o efeito colateral. Pense no respeito como sua sombra. Se você perseguir sua sombra, você nunca vai pegá-la. Mas se você se virar, ignorá-la e começar a caminhar firmemente em direção à sua própria luz, à sua missão, seus princípios, sua integridade, o que a sombra faz? Ela te segue, inevitavelmente. O respeito só pode nascer da autenticidade radical, de viver segundo seus próprios princípios, mesmo quando ninguém no universo está olhando, de construir sua vida como uma obra de arte que reflete quem você realmente é, incluindo suas partes sombrias, agora integradas, de manter-se firme no que importa e flexível no que não importa, de cultivar uma existência tão rica, tão cheia de propósito, que nenhuma pessoa possa preencher todos os seus espaços. Quando você constrói isso, o respeito chega sozinho, não porque você o buscou, mas porque você se tornou o tipo de homem que simplesmente não pode ser ignorado. Voltaire disse que cada homem é culpado de todo o bem que ele não fez. O maior bem que você pode fazer não é apenas para os outros, mas para si mesmo. O bem de realizar seu potencial, de se tornar o homem que você nasceu para ser. Se você tem hoje a oportunidade de se tornar alguém mais sólido, mais íntegro, mais consciente, e não o faz, você está escolhendo a mediocridade, e a mediocridade nunca foi e nunca será respeitada. A pergunta final, portanto, não é como eu faço para que ela me respeite. A pergunta é: você tem a coragem de construir uma vida que mereça respeito, mesmo que ninguém esteja olhando? Porque essa é a única construção que perdura quando todo o resto, inevitavelmente, se desmorona. Esta foi a nossa jornada de hoje. Agora, eu quero que ela se torne a sua. Qual dessas 4 chaves, integrar a sombra, viver a missão, os rituais diários ou a coragem de perder, você começará a construir hoje? Qual delas mais ressoou com o seu momento atual? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Sua jornada e sua decisão inspiram outros homens que também estão neste caminho. Você não está sozinho. Se esta sabedoria profunda ressoou com você, se ela tocou em algo verdadeiro aí dentro, deixe o seu like para que esta mensagem chegue a mais homens que precisam dela. E, se você ainda não faz parte desta jornada de construção, inscreva-se e ative as notificações, pois estamos apenas começando a fortalecer a sua mente. Blindada, até a próxima.